Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma terça-feira teológica e nesta ocasião nós estaremos falando acerca de uma seguinte temática que me foi proposta na caixinha de perguntas do Instagram por uma seguidora. Jesus esteve por 3 dias e 3 noites no seio da terra? É uma pergunta pertinente e vamos ao texto. Para isso, vamos ler Mateus, capítulo de número 12, verso de número 40, que diz: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Bom, precisamos pensar em uma ideia, em uma tese da qual circula não só nas redes sociais, mas no YouTube, acerca de que se Jesus ele tinha de ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, logo era impossível que Jesus tivesse sido crucificado e posto no túmulo na sexta-feira. Então, a ideia que se tem é que Jesus foi crucificado e posto no túmulo na quarta-feira. A pergunta desta seguidora me fez pensar que possivelmente outras pessoas já ouviram acerca disso e possuem a mesma dúvida. Bom, para a gente poder resolver toda essa questão, precisamos entender que o dia civil dos judeus ele começa às 18 horas da tarde e termina às 18 horas do dia seguinte. Logo, começa às 6 horas da tarde e termina às 6 horas da tarde do dia seguinte. E, gente, é um pensamento unânime. Conforme Marcos, capítulo de número 15, verso de número 25, Jesus foi morto na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Supondo que Jesus tenha sido posto no túmulo logo após a sua morte, então Jesus ele esteve durante as 3 últimas horas da sexta-feira no sepulcro, porque às 3 horas da tarde até às 6, 3 horas. Jesus esteve então das 18 horas da sexta até as 18 horas do sábado, completando 24 horas. Jesus, conforme o texto de João, texto de Lucas, de Mateus, até mesmo de Marcos, Jesus, quando as mulheres foram no túmulo, que era possivelmente às 6 horas da manhã do domingo, nós temos a outra parte de um dia e não um dia completo. Se calcularmos das 3 às 6 da tarde, das 6 da tarde da sexta às 6 da tarde do sábado, das 6 da tarde do sábado às 6 da manhã do domingo, nós temos aproximadamente 36 horas de Jesus no túmulo. Mas, conforme nós lemos, era necessário que Jesus estivesse 72 horas no túmulo. Então, quem diz que Jesus foi crucificado e posto no túmulo na quarta-feira tem razão? Não. Jesus foi mesmo crucificado e posto no túmulo na sexta-feira. Vamos aos fatos. A T. Robertson, uma das maiores autoridades do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte: no tocante à afirmação de Jesus sobre sua estada no sepulcro por 3 dias e 3 noites, devemos observar que os judeus e os povos orientais falam geralmente de qualquer parte do dia ou de outros períodos de tempo como se tratasse de unidades inteiras. Olha o que ele está dizendo mais ou menos. Das 3 horas da tarde às 6 horas da tarde, que era quando dava início ao mesmo tempo fim de um dia para o outro, essas 3 horas da sexta-feira que Jesus fica no túmulo não é somado como uma parte, mas é somado como uma unidade inteira. O Talmud babilônico, que é um comentário, diz:
Uma parte de um dia é o total dele. As 3 horas de um dia representa um dia inteiro, em outras palavras. Pensando nessa questão da sexta-feira, o Talmud de Jerusalém diz: temos um ensino, um dia e uma noite são um oná. E a parte de um oná é como o total dele. Um oná é simplesmente um período de tempo. Vemos que todas estas afirmações são judaicas, são de ordem judaica, são comentários judaicos acerca de como eles trabalhavam a questão do tempo. Jerônimo diz que essa passagem que lemos, Mateus 12:40, deve ser explicado por um modo de falar chamado de sinódoque, que é quando uma porção representa a totalidade. Então, essas 3 horas da tarde, às 6 horas da tarde da sexta-feira, que é uma porção da sexta-feira, deve ser considerada um dia inteiro. Flávio José, um dos maiores historiadores que temos, diz: pareceu-me bem assim e aos meus conselheiros, de acordo com a sentença e o juramento do povo de Roma, que os judeus têm a liberdade para fazer uso de seus próprios costumes, que não sejam obrigados a comparecer perante qualquer juiz no sábado, nem no dia da sua preparação após a hora nona. Está no livro Antiguidades, capítulo de número 16. E nesta ocasião, José estava falando sobre a sexta-feira. Então, olha só, temos Jerônimo, Tratado Talmud, nós temos Tratado de Jerusalém, temos Flávio José fazendo afirmações de como era contado os dias e que uma parte do dia simbolizava, representava um dia inteiro. Isso faz com que venhamos compreender que sim, Jesus foi crucificado e posto no túmulo, no sepulcro, na sexta-feira e não na quarta-feira, conforme alguns estudiosos e pregadores vão dizer. E Lucas, por que é então que isso acontece? Corriqueiramente eu tenho falado com as pessoas que são próximas a mim a respeito de que um dos maiores problemas que nós encaramos é desejarmos compreender as questões que ocorreram no Ocidente com um viés do Oriente. A fórmula de cálculo hebreu difere da fórmula de cálculo romano, que é a que nós utilizamos. Então, quando nós falamos sobre um dia, nós não estamos falando sobre parte de um dia. Nós estamos falando sobre um dia como um todo. Já os judeus não. Eles não tinham esse viés. Então, a você pregador, a você professor, tenha cuidado quando você for interpretar a Bíblia e explaná-la. A nossa ótica ocidental diverge muito da ótica oriental. E justamente por conta disso é que nós temos implicações como esta no que tange a respeito de que se Jesus fica 3 dias e 3 noites no seio da terra. E a resposta é que ele, sendo posto no sepulcro na sexta e ressuscitando nas primeiras horas do domingo, as partes destes dias, a parte da sexta-feira e a parte do domingo, é contada como um dia inteiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, curta, compartilhe, mande para o seu amigo, para o seu vizinho, para as pessoas da sua congregação. Venha estar espalhando a palavra do Senhor. Esse conhecimento que pode ser comum a ti, mas pode ser que não seja tão comum aos outros. Que venhamos ter zelo e cuidado para entender as Escrituras da melhor forma possível. Que Deus os abençoe. Semana que vem estamos aqui novamente em mais uma terça-feira teológica. E tudo isso
para a honra e glória do Senhor. Ah, só mais um detalhe. Se você quiser que venhamos estar trazendo algum assunto do qual é sua curiosidade ou sua dificuldade, mande lá na DM do Instagram que nós estaremos atendendo a sua solicitação. Que Deus os abençoe. Semana que vem estamos de volta.